A todos, sejam todos bem-vindos a mais esse estudo proporcionado pelo CETREL, Centro Espírita Terceira Revelação, Luz e Verdade. O estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade. O estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, ele é realizado junto com uma obra de apoio de estudo desse livro, se chama o livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva. Então, o estudo que a gente faz, ele tem esse livro de apoio, e nós estamos atualmente no capítulo 22, que tem como título Emersão do Passado. Os capítulos anteriores, 19, 20 e 21, eles trataram de um assunto muito delicado, específico, e era um trabalho que foi muito dedicado a nos dar uma ideia muito mais profunda do valor da prece, do valor da oração, e como ela funciona, qual é a forma que ela se apresenta na espiritualidade, na maneira como nós fazemos. Lógico, nós estamos aqui falando sempre da prece proveniente do coração, que expressa um profundo desejo de pedir, agradecer ou de louvar. Nós estudamos bastante sobre isso, e hoje nós estaremos abrindo o capítulo 22, Emersão no Passado. O capítulo 22, 23, 24, 25 e 26, eles vão estar trabalhando com o pessoal que compunha a primeira casa espírita, que foi visitada ali por André Luiz e Hilário. Nós estaremos, então, retornando, a partir de hoje, àquele agrupamento onde o dirigente era o Raul Silva. Nós tínhamos ali o espírito dirigente, né, que era o nosso irmão Clementino. Nós tínhamos ali a Eugênia. A Eugênia era uma médium consciente, nós já estudamos sobre isso no início do livro. Nós tínhamos um outro médium, que era o chamado Anélio Araújo, que ele tinha clarividência e ele era psicógrafo. Também a gente já estudou isso no início do livro. Nós tínhamos um outro médium que estava em treinamento, que era o Antônio Castro. O Antônio Castro era um médium de desdobramento e era um médium que tinha a psicofonia em desenvolvimento e o desdobramento em desenvolvimento. Era um médium que tinha essas mediunidades e que elas estavam ali sendo desenvolvidas dentro do grupo. Nós estudamos esse nosso irmão, e tínhamos uma médium que era mais bem preparada do grupo, que era a Celina. A Celina, ela possuía todas as mediunidades, ela tinha todo o espectro mediúnico. Ela trabalhava como vidente, clarividente, ela era psicógrafa, ela tinha também a psicofonia, e ela tinha outras faculdades de desdobramento consciente, consciente e inconsciente, e ela era, desenvolvimento consciente. Ela tinha desenvolvimento consciente, e a gente estudou as faculdades mediúnicas dela, não só em um capítulo, mas em 3 capítulos, quando a gente estava ali trabalhando com esse grupo. Então, na verdade, nós estamos voltando para a mesma casa, só que agora num dia diferente, estudando mediunidades diferentes. Nós vamos estudar no capítulo 22, 23, 24 e 26, 4 processos, 4 tipos de atendimentos diferentes nesse grupo. Esses atendimentos, eles são muito diferentes dos 4 tipos de atendimento que nós estudamos no início do livro. Esses 4 modos de atendimento, vamos dizer assim, esses 4 processos obsessivos, porque são obsessões, são processos obsessivos, eles vão fechar todo o conjunto de aprendizado que o Aulus quer nos oferecer através de André Luiz e do nosso irmão Hilário. Então, hoje, nós vamos estar iniciando. Nós vamos voltar a essa mesma casa. A formação dos médiuns é a mesma, ou seja, nós vamos estar lá com o Raul Silva como dirigente, o nosso irmão que coordena os trabalhos, que era o Clementino, ele vai continuar.
Temos o Eugênio, o Araújo, o Antônio Castro e a Celina. Vamos trabalhar com todo esse grupo mediúnico do mesmo jeito. A gente precisa lembrar que nós estamos no ano aproximadamente entre 1954 e 1955. O livro foi publicado em 1955. Então, imagina-se que estaria sendo psicografado ali entre 1954 e 1955, dependendo do mês em que esse livro foi ali publicado, em 55. Pode ser que isso tenha começado até entre 53 e 54. Nós não temos ali uma noção muito precisa de quanto tempo demorou depois que esse livro estava psicografado para que ele pudesse ser impresso e sair a primeira edição. A primeira edição é de 1955. Nessa época, era comum a presença de atendidos dentro das sessões mediúnicas, o que hoje em dia nós não fazemos mais. Hoje nós não temos mais esse tipo de atendimento, né, do atendido assistindo o trabalho, presenciando o trabalho. Lógico, né, para fazer um trabalho desse tipo, você precisa realmente de um grupo muito especializado, muito especializado. Quem é de muito tempo no CETRELV, quando o nosso irmão Melo ainda estava conosco, encarnado, nós tínhamos um grupo especializado às quintas-feiras, que era o Grupo Fei Leão, em que muito poucos irmãos eram direcionados, depois de passarem pelo atendimento fraterno com o Melo, eram direcionados para esse trabalho de desobsessão com o assistido presencial. São trabalhos muito especializados, muito especializados. Eu reconheço que realmente é um grupo muito especializado, porque precisa ter todos os recursos que nós vimos aqui, tanto nos primeiros atendimentos, que nós vimos ali no começo do livro, os 4 atendimentos que tivemos ali, como vamos ver agora, nesses atendimentos, em que há ali um grupo presente. O que nos leva a pensar, nesse caso, desse grupo, e isso fica muito claro no livro, é que não são todos, né? E dentre muitos que passam pelo atendimento fraterno, alguns poucos eram direcionados para esse atendimento que iria se dar ali dentro da própria sessão de desobsessão. A gente precisa lembrar que nessa época nós não tínhamos desenvolvimento mediúnico, educação mediúnica, não tínhamos esses grupos. Poucos grupos estudavam as obras, quase nenhuma casa tinha estudo das obras. Então, realmente era o possível de ser realizado dentro das condições de aprendizado, de desenvolvimento, em que a doutrina ali se apresentava e se desenvolvia. Hoje, isso praticamente não ocorre mais. Não vejo nenhuma necessidade para esse tipo de trabalho hoje em dia. Realmente, há grupos de estudo, há grupos de desenvolvimento e educação mediúnica, e nós vamos hoje conversar um pouco, inclusive a gente vai dividir esse capítulo em 2, é muito produtivo a gente fazer isso, porque o tipo de atendimento que hoje está sendo realizado dentro de uma sessão de desobsessão, ela pode e deve ser, nesse caso, lógico, não é um tratamento só que vai ser realizado dentro de um desenvolvimento mediúnico, educação mediúnica, mas é parte também. Primeiro, lógico, a gente vai tratar de uma maneira mais singela, mais simples, né? Passes, palestras, leituras, e depois, lógico, a gente precisa trabalhar o processo. E aí o processo se trabalha numa reunião de desenvolvimento e educação mediúnica, onde nós vamos encontrar ali espaço tanto para a teoria, como também para a prática. Nesse caso, a gente vai ver que ela vai ser muito útil nesse caso. Mas é o assunto de hoje, é o assunto que a gente vai abordar. Foi apenas uma palhinha para o pessoal aí poder entrar e a gente poder estabelecer o nosso grupo de estudo. Novamente gostaria de dar boa noite a todos. Vamos pedir para a espiritualidade amiga que onde quer que nós estejamos, estamos todos mergulhados no fluido cósmico universal, no hausto divino do nosso Criador. E, portanto, se estivermos em vibrações
que nos liguem, que nos coloquem nesse trabalho de estudo e desenvolvimento. A espiritualidade amiga estará sempre nos apoiando. Nossos guias e mentores estarão nos inspirando, nos intuindo, além de nos proporcionar essa troca de informações, esse desenvolvimento, esse estudo. O nosso lar também estará passando por um processo de limpeza espiritual. Miasmas, formas, pensamentos estarão sendo ali retirados. Estaremos ali estabelecendo uma aura protetora e uma luz que estará ali à disposição de todos aqueles irmãos que desejarem ouvir um pouco a respeito do Evangelho do Cristo, ouvirem um pouco a respeito da mediunidade, das tarefas mediúnicas, da mediunidade com Jesus, que é aquilo que a gente aqui nessa noite vai estar trabalhando. Todos são muito bem-vindos, inspirando, intuindo a todos nós. Estaremos nessa corrente mental agora, juntos, trabalhando no nosso desenvolvimento, no nosso aperfeiçoamento, para que nos tornemos melhores trabalhadores na seara do Mestre Jesus. Trabalhadores com Jesus, trabalhadores que estarão ali trabalhando com o amor, com a vontade de servir ao próximo, de oferecer ao próximo aquilo que de melhor nós temos em nosso coração. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso intento. Como Jesus mesmo disse, onde dois ou mais estiverem ali pensando, eu lá estarei. Ele está junto de nós em pensamento e com os seus ministros, com os seus mentores, com os espíritos que nos assessoram e nos inspiram. E assim, agradecidos a toda essa pleiade de espíritos que estão, a partir de agora, nos auxiliando, vamos dar por iniciados os nossos trabalhos, os nossos estudos da noite de hoje, com a prece que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Bom, gente, o facilitador da noite de hoje sou eu. Tudo bem, Alina? Essa noite o facilitador sou eu. A gente vai procurar e de uma maneira devagar. O tema é muito interessante, é um tema muito oportuno para todos nós. E a gente vai tentar trabalhar esse tema de uma maneira bem tranquila. Conforme as pessoas vão querendo falar alguma coisa, basta clicar na opção Reactions, né? E levantar a mãozinha. E a gente passa a palavra. Alina, você gostaria de falar alguma coisa? Eu vi que você se mexeu aí. A internet sua acho que deve estar no wireless, deve estar meio fraquinha. Escutar. Não, não dá dando para escutar. A internet deve estar no wireless e você deve estar um pouquinho longe da base. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Não, não dá para escutar nada, está intercortando. Não, tudo bem. Não ouço você, corta muito. Eu não consigo ouvir. E como está gravando, eu não ouço você, eu corto. Os pedacinhos que eu ouço. Entendeu? E como isso aqui, E Alina, a gente não consegue escutar nada que você fala. Bom, eu vou abrir então o texto para a gente, né? Só um segundo, por favor, que eu esqueci de abrir a apresentação antecipadamente. Só um segundo, por favor. Pronto.
hoje, né? Acredito que já deve estar visível para todo mundo. Nós estamos no capítulo 22, que trata de imersão no passado. Vamos iniciar o nosso capítulo. André Luiz, então, descreve o início do capítulo, como eu já te fiz o comentário introdutório, né? Em companhia do assistente Aulus, né, tornamos a segunda reunião semanal do grupo presidido pelo irmão Raul Silva, a cuja organização nosso orientador Aulus não economizava simpatia e confiança. Como na abertura eu disse, né, nós estamos retornando àquele mesmo grupo, na mesma formação. O conjunto de trabalhadores não se alterara na constituição que lhe era característica. A sua idade e comprometimento. Eu coloquei isso em verde. Isso, na verdade, não está, né, no... Oi, Rita, pode falar. Eu acho que o som da Lina está aberto, está dando muita interferência, muita microfonia, tá? Acho que ela precisa tirar o som, então, dela, por favor. Ah, tá, obrigado. A gente, quando é assim, avisa, tá? Que a gente, na hora, já acerta. Assiduidade e comprometimento. Esse tipo de reunião, gente, as pessoas que trabalham numa reunião como essa, elas têm um comprometimento, elas têm que ter assiduidade. É como se você tivesse ali num trabalho sério. Quando você é contratado por alguém, quando você vai faltar no seu serviço, você normalmente só vai faltar por um motivo muito sério. Normalmente, quando você falta, se você não leva um atestado, se você não tem uma justificativa que possa ser muito plausível para aquele dia, normalmente você acaba perdendo o dia, quando não perde o sábado ou o domingo, depende de como é o teu regime de trabalho, às vezes você pode perder o descanso semanal remunerado por uma falta que você ali não teve como justificar essa falta ou ela é injustificável. A mesma coisa nós devemos pensar quando a gente pensa num trabalho desse tipo, tá? Um trabalho em que você tem ali um comprometimento, que você assume um compromisso junto à espiritualidade. A gente não pode esquecer que a espiritualidade vai estar ali presente naquele dia, naquele horário. Todos os coordenadores, todos os mentores, os guias, o pessoal da segurança, o pessoal que faz a limpeza, o pessoal que faz que coordena os trabalhos internos, que recepciona, que vai buscar os espíritos que vão ser ali atendidos. Todo aquele pessoal tá ali preparado, eles não faltam, eles assumiram um compromisso e eles levam isso com muita seriedade. Então, a gente normalmente, quando é convocado para um trabalho desse tipo, um trabalho de desobsessão, normalmente a gente espera, né, da pessoa uma assiduidade, um comprometimento muito sério. E a possibilidade de falta, sim, como a gente falta também num trabalho normal, em que a gente assume um compromisso e que num determinado dia eu preciso ir num médico, eu preciso ir num dentista, eu tenho algum problema familiar muito grave, com meu filho, com meu pai, com minha mãe, com quem quer que seja, e que exige de mim, não há outra pessoa que possa fazer por mim, exige que eu esteja naquele local, naquele dia e naquele horário para fazer aquilo. Então, nesses casos, lógico, há sempre justificativas. O plano espiritual, ele sabe muito bem, eles têm condições, né, de saber exatamente o grau de comprometimento, a civilidade, quando você tem uma falta que tem uma plena justificativa e que é uma necessidade. Inclusive, essas justificativas, às vezes, elas estão realmente no âmbito até mesmo da família. Às vezes, um encontro familiar que é nesse horário, nesse dia, óbvio, o lugar onde você precisa estar e exercitar, em primeiro lugar, é a sua família. Tá? Então, a família é muito importante. Então, esses pesos todos devem ser levados sempre em conta. E quando você assume um compromisso desse porte, a gente sempre pede para a pessoa, olha, pensa bem, veja como está a sua agenda, veja como você vai poder fazer isso, procure manter o seu comprometimento, porque é um trabalho. O nosso contratante
chama-se Jesus Cristo. Então, se você assumiu esse trabalho perante Jesus Cristo, procure honrá-lo, colocá-lo ele dentro daquilo que você pode oferecer de melhor, não só do seu coração, mas do seu comprometimento, da sua assiduidade em relação a ele. Então, essa parte inicial, o conjunto de trabalhadores não se alteraram na Constituição que lhe era característica. Eu achei importante o André Luiz não colocou isso por acaso, não existe nada no livro que foi colocado por acaso, mas era exatamente para nos chamar a atenção para um trabalho desse nível, a assiduidade e comprometimento. Óbvio que eu estendo essa assiduidade e comprometimento para qualquer outro trabalho que você tenha dentro da casa espírita, seja até aquele trabalho de recepção, que ainda você esteja ali no processo da recepção, que você esteja ainda ali servindo um copinho de água, você tem um trabalho, você recebeu um trabalho, então dê de você o melhor por ele, por aquele trabalho, comprometimento e assiduidade, porque todas as pessoas são importantíssimas dentro da casa espírita. Não existe aquele que é mais importante, menos importante. Todos são importantes, porque a falta de um compromete o trabalho do outro. Todos nós estamos ali servindo ao mesmo mestre, a Jesus Cristo, e todos nós temos as nossas tarefas. E quando a nossa tarefa não é realizada, alguém vai ter que realizar, vai sobrecarregar uma outra pessoa. Então, todos são extremamente importantes. Não há ninguém mais importante do que alguém. Então, assiduidade e comprometimento é algo que se aplica a todo mundo. Lógico, eu coloquei aqui no âmbito da reunião mediúnica, porque é onde nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando dentro de uma reunião mediúnica, mas isso se estende a todos os outros trabalhos dentro da casa, tá, gente? Isso não é apenas para a reunião mediúnica. Então, fechando esse parênteses, desse verde que eu coloquei, a gente volta para o nosso estudo. A pequena fila de obsessos, todavia, apresentava modificações. Lembram que eu comentei que, nessa época, as pessoas que passavam pelo atendimento fraterno e que era ali detectado um problema obsessivo, elas eram conduzidas para a reunião mediúnica. Não tinha outro campo, gente. Não tinha outro local. Era ali que tinha que se resolver esses problemas. Duas senhoras, seguidas pelos respectivos esposos, e um cavalheiro de fisionomia fatigada, integravam a equipe dos que receberiam assistência. A foto aí é retirada do Projeto Imagem, é um recorte, lógico, né, do Projeto Imagem, e mostra o grupo que será o objeto do nosso estudo, no capítulo 22, 23, 24 e 26. Nós vamos estudar cada um deles, e cada um deles é um profundo aprendizado, porque realmente a gente vai ter muito aprendizado disso. Os médiuns da casa desempenharam caridosa tarefa, emprestando as suas possibilidades para a melhoria de várias entidades transviadas na sombra e no sofrimento, com a colaboração eficiente de Dona Celina à frente do serviço. Dona Celina, como eu disse, é a médium que já tinha mais experiência, é a médium que já possuía, além de possuir todas as mediunidades, nós já estudamos no início do livro, ela era a médium que coordenava, ela estava sempre à frente, ajudando os outros médiuns, ajudando o mentor, ajudando o Raul Castro, porque ela se desdobrava com muita facilidade em desdobramento consciente, também já estudado no início do nosso livro. Fechando parênteses, retornando. Solucionados diversos problemas alusivos, ou seja, referentes ao programa da noite, eis que uma das senhoras enfermas, senhoras que fazem parte daquele grupinho de 4 que nós temos ali, junto, que são os assistidos daquela noite, cai em pranto convulsivo, exclamando. Antes de a gente pular para o próximo slide, pensemos hoje em dia esse tipo de atitude de uma pessoa que está dentro da sala, acontecendo isso. Os nossos grupos estariam preparados para um tipo de trabalho desse rol? Eu acredito que a grande maioria não. Por isso que hoje nós temos grupos diferenciados, por isso que hoje nós temos um atendimento fraterno que coloca os trabalhos nas suas devidas colocações, nós temos o trabalho ali que é realizado na sala de passe, nós temos o trabalho que é realizado no hospital espiritual, nós temos irmãos que são direcionados para o estudo, tem um pessoal que é direcionado para as palestras que ali
trazem um conteúdo que possa fazer com que a pessoa reflita e procure ela mesma criar as defesas para aquilo que ela está passando, e fazemos o trabalho de orientação dos irmãos em separado. Então, são casos hoje muito diferentes. O aprofundamento e o entendimento que nós temos do próprio livro dos médiuns hoje é colocado em prática de uma maneira mais segura, mais em conformidade com a própria, vamos dizer assim, o próprio desenvolvimento que o Espiritismo está nesse momento. O Espiritismo, ele é uma doutrina progressiva, como qualquer outra doutrina. Tudo é progressivo. Quando você entra na escola, você aprende primeiro números, depois letras, e progressivamente você vai crescendo, desenvolvendo palavras, desenvolvendo equações, e assim, dessa maneira você vai desenvolvendo o seu intelecto. A mesma coisa acontece dentro do Espiritismo. O Espiritismo não é progressista, ele é progressivo. Ou seja, você ali vai se desenvolvendo, vai educando-se, né, para que você possa ali estabelecer melhor, compreender melhor esse mundo, né, compreender melhor a mediunidade e ali ir se colocando, né, em melhores condições do que quando você foi recebido ali na casa. Então, é todo um processo hoje. Um processo muito bem cuidado, muito bem dirigido, né? Nessa época, realmente, os estudos ainda eram um pouco incipientes, não se tinha aqueles estudos de desenvolvimento mediúnico, as pessoas realmente eram meio que direcionadas para salas de desobsessão, isso quando não era público mesmo, nós vimos ali no mandato mediúnico, quando nós estudamos ali o caso do mandato mediúnico, é reunião pública mesmo, né? E Chico fazia muito dessas reuniões públicas, era muito comum nessa época, era muito comum. Hoje em dia, esse trabalho ele é um pouco diferenciado e ele tem um aspecto de uma produção melhor. O resultado é mais positivo. A gente tem um resultado bem melhor hoje em dia, inclusive porque a própria humanidade avança. E avançando a humanidade, a gente também tem que avançar junto. Por isso que a doutrina é progressiva. Ela acompanha o avanço da humanidade. Na época de Chico, era comum você encontrar médiuns inconscientes. Hoje é muito raro você encontrar um médium inconsciente. Quase todos já são conscientes e alguns poucos semiconscientes. Mas a grande maioria já é consciente. Isso porque o próprio espírito ele está evoluindo, gente. E quem é médium? É o espírito. E se o espírito é médium, ele é médium nessa encarnação, ele é médium na erraticidade, ele volta a encarnar com a sua capacidade mediúnica para que ele possa se desenvolver cada vez mais, e isso vai sendo desenvolvido. Então, conforme a humanidade avança, também o processo mediúnico avança junto. Por isso, a doutrina ser progressiva. Então, voltando, né, agora a gente pode pular de slide, porque agora a gente já compreendeu um pouco o porquê dessas pessoas ali presentes na sala, né? E, lógico, muito bem preparada, muito bem dirigida, né? É um trabalho muito estruturado. Vocês veem que são 4 médiuns, né? E um esclarecedor. É algo muito bem direcionado. E a nossa irmã começa a dar sua manifestação de maneira involuntária. Ela não sabe praticamente nem o que ela está fazendo. Não há aqui... Ela foi trazida para dentro dessa sala como para ser atendida. E ali, encontrando o ambiente propício para isso, ela dá a sua manifestação. E ela começa. Quem me socorre? Quem me socorre? E comprimindo o peito com as mãos, acrescentava em tom comovedor. Covarde, por que me apunhalar assim, uma indefesa mulher? Serei totalmente culpada? Meu sangue condenará seu nome, infeliz. Raul, com a serenidade habitual, Raul é o nosso esclarecedor, o esclarecedor da sessão, abeirou-se, né, aproximou-se dela e consolou-a com carinho. Minha irmã, o perdão é o remédio que recompõe a alma doente. Ele abre a conversa já chamando ao espírito uma reflexão, para uma reflexão. Não admita que o desespero lhe subjugue ou domine as energias. Guardar ofensas
é conservar a sombra. Esqueçamos o mal para que a luz do bem nos felicite o caminho. São palavras de soerguimento, são palavras que chamam a atenção e que colocam normalmente o espírito numa condição de reflexão, de pensamento, de reflexão. Eu coloquei uma em vermelho, né? Guardar ofensas é conservar a sombra. Né? Por quê? Porque eu queria chamar a atenção um pouquinho, porque isso é muito importante para todos nós, né? A todos os momentos que nós guardamos qualquer ofensa, nós estamos nos ligando ao ofensor. E essa ligação nos coloca junto dele. Então, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se você usa os recursos que Jesus ali nos ensina na oração dominical, a gente poupa, às vezes, uma encarnação para que a gente possa desfazer essas ofensas, possa desfazer essas ligações que a gente acaba fazendo quando guarda essas ofensas no nosso coração, quando fica ali nutrindo ódio, ódio, ressentimento, mágoa. A medicina de hoje ela é interessante porque ela tem estudado um pouco a respeito disso e ela nos leva a algumas reflexões bastante interessantes. Mágoa e ressentimento, e principalmente a mágoa e o ressentimento, são fortes indícios que podem levar a pessoa ao Alzheimer. Impressionante isso, né? Mas hoje, principalmente com os estudos de hoje da medicina, pesquisas que são realizadas na área, elas nos levam a essa reflexão. Que pessoas que guardam mágoa, ódio, ressentimento, têm sempre uma propensão a desenvolver o Alzheimer. E por que isso? Por que isso? Porque normalmente a pessoa que guarda mágoa, um ressentimento, ela muitas vezes diz para ela mesma, eu quero esquecer isso, porque isso me traz dor, isso me traz um sofrimento, isso me traz ficar remoendo. O que é remoendo? Voltando, né, a moer a mesma coisa. Então a pessoa quer esquecer. E quando ela dá uma ordem dessa para o cérebro dela, que ela quer esquecer aquilo, o cérebro entende que é para apagar tudo, não é só para apagar aquilo. E ele começa realmente aí destruir as sinapses. E a gente sabe os resultados disso. Os resultados não são muito bons, né? Principalmente porque o Alzheimer ele tem remédios que podem ajudar, fazendo com que o desenvolvimento da doença, entre aspas, né, não seja tão voraz, tão rápido, né? Mas a origem seria tratar normalmente o ressentimento, mágoa, realmente fazer com que o coração pudesse expurgar isso, né? Não conservar essa sombra, né? E esquecer essa ofensa. Mas isso é um trabalho que depende da vontade da pessoa, depende realmente da pessoa realmente querer isso, né? É um convite, precisa ter vontade, precisa ter esforço, não é fácil. Realmente não é fácil. Mas é o remédio, como ele compõe, né? O perdão é o remédio que recompõe a alma doente. Perdão é o remédio que recompõe a alma doente. Desculpa fazer essa entrada aqui, mas eu acho importante, porque as palavras que ele coloca, ele provavelmente falou muito mais coisa. Mas o André Luiz, quando ele traz as coisas para dentro do livro, ele não traz palavras que ficariam soltas e perdidas. Todas as expressões, todas as palavras, todos os parágrafos, tem sempre alguma coisa para nos ensinar. Tem sempre algo para a gente refletir. Sempre tem. E aí a nossa irmã continua, né? Após ela escutar isso no nosso irmão Raul, ela olvidar, ou seja, esquecer, nunca. Olha a amarra que ela está fazendo. O link que ela está fazendo. Ela está criando ligações fortíssimas. O senhor sabe o que vem a ser uma lâmina enterrada em sua carne? Sabe o que seja a calamidade de um homem que nos suga a existência para arremessar-nos à miséria, comprazendo-se depois disso e em derramar-nos o próprio sangue? Sim, sim. Ninguém lhe contraria o direito à justiça, segundo as suas informações. Entretanto, não será mais aconselhável
aguardar o pronunciamento da bondade divina, quem de nós estará sem mácula? Quem de nós estará sem alguma dívida? Jesus usa um exemplo da mulher adúltera, né? Peguem adultério, né? Aquele que estiver livre de pecado, que atire a primeira pedra. A ideia da imagem aí do lado é exatamente para lembrar a essa reflexão. Volto a dizer, as palavras que são utilizadas por Raul, ele está em perfeita sintonia com o seu mentor. Nós vimos isso no início do livro, que o seu mentor ali era o Clementino, o espírito de Skol, que o próprio Raul, o próprio Aulus, né, ali conversou com ele, estabeleceu um diálogo no início do livro, e a gente percebe que era um espírito de Skol, um espírito que realmente tinha ali um potencial de trabalho junto àquele grupo muito elevado. Tanto que a gente inicia esse capítulo da mesma forma como iniciamos o livro, quando o André Luiz fala que o nosso instrutor Aulus não regateava a chamar a atenção para esse grupo e para a direção desse grupo, que era feita pelo Raul e o Clementino, que estavam sempre ali em perfeita sintonia. Então percebe que as palavras elas são realmente muito bem direcionadas. Um bom esclarecedor, normalmente, ele se esforça muito para possuir um bom cabedal de conhecimento, uma boa estrutura linguística, para que ele possa ali receber a influência mental do guia, do mentor da equipe, para que ele possa ter ali a colocação boa das palavras, saber como se aproximar, como usar os recursos daquilo que a pessoa está apresentando para ele, está trazendo para ele. Então, isso é muito importante. Estabelecer essa sintonia é importante. Mas desenvolver um bom estudo e, principalmente, um bom cabedal linguístico é importante para que você possa ter essa sintonia e possa realmente usar de todos esses recursos desse espírito que normalmente possui ali também um bom cabedal linguístico e um conhecimento muito avantajado, principalmente daquilo que nós ali não conseguimos ver. Porque ele está no mundo espiritual, né? O mentor está no mundo espiritual e a sua visão é muito mais ampla. Ele vê o conteúdo com uma amplitude muito maior do que a nossa. Então, a inspiração, a intuição, nesse caso, eles são muito úteis. E ela continua, esperar, esperar. Há quanto tempo não faço outra coisa? E em vão procuro reaver a alegria. Ela estava procurando alegria, né? Alegria e tristeza são palavras dicotômicas, são palavras que possuem contrário, ou, uma linguagem mais simples, são palavras que têm antônimo, né? A gente aprende isso na escola. Ela procurando alegria, ela pode até ficar alegre em um determinado momento, mas em outros, a alegria ela é substituída por tristeza. Na verdade, ela deveria estar procurando por felicidade. E a felicidade é estar com a consciência tranquila. No caso, ela procurava alegria. E a alegria é algo que é passageiro. Por mais que me dedique ao trabalho de romper com o pretérito, vivo a carregar a sombra de minhas recordações. Olha, ela está vivendo, remoendo o passado. Ela está presa no passado, remoendo o passado, guardando mágoas, ressentimentos de algo que está preso no passado. Como quem traz o próprio peito, o sepulcro dos sonhos mortos. Tudo por causa dele, tudo pelo malvado que me erraunou o destino. E a pobre criatura rompeu-se em soluços, enquanto um homem desencarnado, não longe, fitava com inexprimível desalento, um grande abatimento. A foto também é a que está aí, é do Projeto Imagem, e ela é bem interessante, porque ela dá uma ideia para a gente do que está acontecendo ali na sessão. A gente vê aquele de bigodinho ali, em frente àquela mulher com cabelos loiros, que é a que está dando está trazendo, está se manifestando, né? O nosso irmão Raul Silva, que é o de bigodinho. Atrás, o mais alto, representa o Aulus, o André Luiz e o Hilário. E percebam que o André Luiz está segurando o queixo. Como quem diz assim, tem algo muito estranho nesse negócio. Vejam que o irmão que está à frente dela, ele é aquele que foi descrito, né, enquanto um homem desencarnado, não longe, fitava com inexprimível desalento, com um abatimento.
Vocês veem que ele está ali na frente, parado. Simplesmente parado em frente dela. Nada além disso. Isso é o que foi descrito até agora. Vamos adiante para a gente entender o que é que está acontecendo. Perplexos, lógico, quem está perplexo? Hilário e André Luiz. Lembra que eu falei que ele estava com a mão no queixo? Perplexos. Hilário e eu lançamos um olhar indagador ao assistente, ao Aulus, que nos percebeu a estranheza, porquanto a enferma, sem a presença da mulher invisível que parecia personificar, prosseguia em aflitiva posição de sofrimento. Por quê? Porque ela está falando como se houvesse uma mulher ali se manifestando por ela. Como é que você espera que haja uma manifestação mediúnica? Há um espírito que se aproxima do médium, há estabelecido ali uma atmosfera espiritual, uma ligação mental com esse nosso irmão, e você ali expressa o que esse irmão está ali passando por pensamento, você ali expressa uma manifestação psicofônica comum. Porém, eles estavam olhando para ela se manifestando, vejam aí ao lado, tem de novo a foto, ó, entre ali, olha, o André Luiz de novo com a mão no queixo, não tem ninguém do lado dela, não tem ninguém. E aí Hilário diz assim, ó, não vejo a entidade de quem a nossa irmã se faz intérprete, eu não vejo nenhuma mulher aí. E o André Luiz, nem eu, né? Sim, disse por minha vez, nem eu vejo. Observo em nossa vizinhança um triste companheiro, desencarnado. Mas se ele estivesse telepaticamente ligado à nossa amiga, de certo a mensagem definiria a palavra de um homem, sem as características femininas da lamentação que registramos. Óbvio que se fosse ele, ela estaria manifestando como se fosse um homem ali, provavelmente, como ele se encontra ali, naquela condição meio de abatido, ele estaria falando lá que ele cansado, que ele estava perseguindo, que ele tinha ódio, que ele estaria dando uma manifestação de um homem. Mas o que eles estão ouvindo dela, como se ela tivesse ali um espírito de mulher ali ao lado, descrevendo uma coisa que eles não estão vendo. O espírito está parado ali na frente dela, o homem está parado ali na frente dela, estancado ali na frente dela, mas não há nenhuma comunicação, não há nenhuma ligação telepática, não há uma atmosfera fluídica ali, ligando um no outro, não tem nada. Ele está simplesmente parado na frente dela. Nada além disso. O que será que está acontecendo, né? O que será que está acontecendo? E aí o Aulus nos socorre. Que bom, né? Em verdade, não notamos aqui qualquer laço magnético que nos induza a assimilar fluidos teledinâmicos. Nós já vimos isso lá no capítulo 6, né, quando a gente tratou sobre isso, né, que são fluidos à distância sendo projetados. Né? Quando a gente estava trabalhando ali com o nosso irmão Antônio Castro, nós falamos um pouco sobre esses fluidos teledinâmicos. Né? E porque ela poderia estar trazendo a passividade de alguém que nem tivesse naquela sala, tivesse em outro local, mas existiria essa ligação fluídica e ela seria visível. E eles não estão vendo, não tem nenhuma ligação. Simplesmente não há nenhuma ligação. Ninguém está ligado a ela. Não tem nenhuma ligação ligado ao cérebro ou a qualquer centro de força. Não há ligação nenhuma. Aulus afagou a fronte da doente em lágrimas, como se lhe auscultasse, como examinasse o pensamento, e explicou. Estamos diante do passado da nossa própria companheira encarnada. A mágoa, o azedume, tanto quanto a personalidade supostamente exótica de que dá testemunho, tudo procede dela mesma. Ela mesma, revivendo o seu passado. Ela mesma, revivendo o seu passado. Vamos adiante para a gente compreender isso. Ante a aproximação do antigo desafeto, aquele nosso irmão que ficava ali parado de frente dela, que ainda a persegue de nosso plano, ou seja, existe um processo obsessivo, mas ele não age diretamente nela, ele só fica parado ali na frente, é o suficiente. Revive a experiência dolorosa que lhe ocorreu em Cidade do Velho Mundo, no século passado, e entra em seguida a padecer insopitável, irreprimível melancolia.
cai em profunda depressão. Traduzindo para os dias de hoje, entra em profunda depressão. Recomeçou a luta na carne na presente reencarnação, possuída de novas esperanças. Contudo, tão logo experimenta a visitação espiritual do antigo verdugo, do antigo carrasco, que a ela se enleia ou se enlaça através de vigorosos laços de amor e ódio, perturba-lhe a vida mental, e necessitada de mais ampla reeducação. É um caso no qual se faz possível a colheita de valiosos ensinamentos. Realmente, gente, esse é um caso de valiosos ensinamentos mesmo, porque isso ocorre muitas vezes. Isso ocorre muito. Isso que a gente está vendo aqui não é uma exceção à regra, não, gente. Isso aqui ocorre muito mesmo, tá? Então, não é uma coisa que a gente vai... é uma coisa que a gente viu lá nos domínios da mediunidade e era um caso... Não, isso é um caso muito comum. Muito mais comum do que vocês imaginam. E conforme a gente for agora estudando e recebendo as informações, eu também vou trazendo informações atuais daquilo que a gente percebe, daquilo que a gente vivencia. E, óbvio, eu também, no final, quando a gente abrir para a gente conversar no grupo, eu vou querer ouvir de vocês também, experiências de vocês, porque esse vai ser realmente um estudo muito legal para a gente trocar experiências sobre esse tipo de processo. E isso acontece muito mais do que a gente imagina. Muito mais do que a gente imagina. Dando continuidade, Hilário. Isso quer dizer, então, a frase do Hilário ficou, porém, no ar, porque o instrutor definiu o pensamento acrescentando. Gente, eu falei para vocês que o Aulus, ele é um dos ministros do nosso lar. Ele tem um potencial de comunicação que eles se comunicam pelo pensamento. Os ministros do nosso lar e os espíritos que têm um desenvolvimento um pouco maior, eles se comunicam pelo pensamento. Então, o que acontece? Daqui para frente, desse livro para frente, os próximos, Ação e Reação, o próximo, que é Mecanismos da Mediunidade, a comunicação vai quase que ser toda ela por pensamento. Vocês vão ver, principalmente no Mecanismos da Mediunidade, André Luiz praticamente quase não fala, ele só pensa e o outro vai respondendo, pensa e o outro vai respondendo, porque a comunicação, ela se dá toda ela por pensamento. E aqui, nesse livro, Aulus já está ensaiando isso com eles. Quando eles vão querer expressar, eles vão querer falar, o pensamento já foi. E o Aulus já colheu o pensamento, já está dando a resposta. E aqui ele está dando exatamente... Eu estou chamando a atenção nesse processo. Nós estamos quase encerrando o livro. Lá no começo, ele não acontecia isso muitas vezes. Depois que a gente passou do capítulo 16, que era o meio do livro, que era o mandato mediúnico, daí para frente o Aulus já começou a utilizar mais o pensamento. E agora, daqui até o final, ele vai realmente caminhar mais para esse estágio, em que ele vai ouvir o pensamento, tanto do Hilário e do André Luiz, e vai trazer os ensinamentos, às vezes muito antes do próprio André Luiz perguntar. Vai ter casos mais para frente que o André Luiz vai colocar: eu estava pensando e Aulus já respondeu. Entendeu? A gente, às vezes, vai ficar até sem a pergunta, para a gente perceber como uma coisa é realmente muito dinâmica, né? Principalmente quando você está conversando em pensamento, né? O pensamento flui muito rápido, né? Então, definiu o pensamento acrescentando: isso quer dizer que a nossa irmã imobilizou, guardou dentro de si grande coeficiente de forças do seu mundo emotivo, em torno da experiência a que nos referimos, a ponto de semelhante cristalização mental haver superado, vencido, o choque biológico do renascimento. Aquele esquecimento temporário do passado. Todos nós temos quando renascemos. No corpo físico, prosseguindo quase que intacta. É um caso um pouco mais raro, mas acontece. Não vou dizer para vocês que só vi isso aqui. Não, não, não. Isso acontece bastante, principalmente quando há essa cristalização mental, porque ela supera realmente esse esquecimento temporário do passado e ela leva as pessoas a terem esses problemas. Hoje, esses problemas, às vezes, têm... Eu não sou muito favorável a isso, porque precisa ser um grupo muito específico, né? E fazer regressão para tratar um ponto específico. Eu acho que penso que os trabalhos de exceção podem fazer isso, com proveito igual ou até melhor.
Mas há alguns grupos que ainda trabalham ali com regressão de memória, procurando pontos específicos que causam esses traumas, que trazem esses traumas, às vezes um medo infundado, a pessoa tem um medo de uma determinada coisa infundada, ou sente um pavor de uma... É típico realmente de uma cristalização mental, isso é muito comum hoje em dia, a gente ouve muito, né? Então é algo para a gente refletir a respeito disso. Fixando-se nessa lembrança, quando instada, quando solicitada de mais perto pelo companheiro que lhe foi irrefletido algoz no passado, passa a comportar-se qual estivesse ainda no passado, que teme em ressuscitar. Ou seja, aquilo está lá no passado, faz parte da encarnação anterior, mas ficou ali gravado, né? E ela renasceu trazendo essa mácula, trazendo essa reticência muito forte ali no seu campo mental. Isso precisa de tratamento. Tem tratamento? Lógico que tem. Para tudo tem tratamento. É então que se dá a conhecer como personalidade diferente, a refletir-se a vida anterior, revive o passado no presente. Agora a gente vai trazer um pouquinho dos fundamentos. Lógico, eu sempre faço isso, né? Vocês já viram que quando a gente está estudando esse livro, ele é um livro de apoio da doutrina espírita. Se ele é um livro de apoio da doutrina espírita, ele tem que estar perfeitamente fundamentado dentro das obras que são a base da doutrina espírita. Ou seja, tudo que nós vimos até agora tem que estar dentro do livro dos Espíritos e do livro dos Médiuns. Se não tiver, temos um problema. Juro para vocês que até hoje eu não achei nada que não tivesse fundamentado. Então, vamos fundamentar. Livro dos Espíritos, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal, esquecimento do passado. Pergunta 392. Por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Olha que pergunta importante. Por que a gente esquece o nosso passado? Na verdade, a gente não esquece, né? Ele está ali obnubilado, ele está ali obscurecido, ele está sob um véu, né? Vamos ver a resposta. Não pode o homem, nem deve, saber tudo. Deus assim quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, é mais ele mesmo. Se a gente não esquece o passado, como conviver com um algoz ao nosso lado, que pode ser o nosso filho, por exemplo? Percebe? Então, o esquecimento do passado, ele permite essa reaproximação, ele permite refazer os caminhos. Isso, pergunta do Livro dos Espíritos. Espera só um pouquinho, que eu voltei para trás, para frente. Como se dá o esquecimento do passado? Aí, obra de apoio, né? Missionários da Luz, capítulo 13, né? A reencarnação de Segismundo. A resposta está lá. Esse esquecimento foi ali trazido pelo nosso irmão Alexandre, né? Que era o instrutor naquela aula. Esse esquecimento se dá por força do próprio processo reencarnatório, que se inicia no plano espiritual, continuando no físico. O espírito reencarnante passa por diversas fases. O preparo espiritual, a aproximação e a ligação fluídica com os pais, a redução do perispírito, a ligação com o ovo que acaba de formar-se, a junção, molécula por molécula, do perispírito com o novo corpo. Tudo isso levando o reencarnante a um estado de perturbação e semi-inconsciência, até que, pelo poder crescente da força do fluido vital, o poder vibratório do perispírito diminui, de modo que o espírito fica quase ou totalmente inconsciente por ocasião do nascimento. Nós estudamos lá no começo desse livro, né, quando a gente estudou os corpos espirituais, e a gente viu que entre o perispírito e o corpo físico, nós tínhamos ali um corpo, né, que a gente deu o nome de corpo vital. Alguns chamam ele de duplo etérico. Não vejo problema nenhum. E nós vimos que esse corpo ele é responsável por fazer esse rebaixamento vibratório. E aí a explicação que a gente teve naquela época é que o perispírito é como se ele fosse uma usina de energia que tem uma capacidade de, vamos dizer assim, 13.000 volts. E o corpo físico, ele tem uma capacidade para receber, por exemplo, 110 volts. Então, você tem um corpo intermediário, que era o duplo etérico, que faz esse
vamos dizer assim, esse rebaixamento vibratório, para que você possa ali receber as impressões do perispírito de maneira correta, uma alimentação correta. Então, esse é todo o papel desse, que ele coloca aqui, por força do fluido vital, e o poder diminui, né? Diminui esse poder, diminui esse rebaixamento vibratório. Então, isso é muito importante. Isso foi todo descrito aqui no livro Missionários da Luz. É um resumo que está aqui. Interessante depois ler o capítulo 13. E está fundamentado nas obras também de André Luiz. Lembrem-se que ali, aquela ligação molécula a molécula, está em perguntas lá no Livro dos Espíritos que fala sobre isso. Ou seja, tudo isso aí é fundamentado dentro da doutrina espírita. Eu não achei nada aqui que não tivesse dentro das obras de Kardec. Fiz aqui apenas uma coisinha bem simples, né, para a gente ter uma ideia, né? O da esquerda, né, o nosso cérebro perispiritual, estão gravadas informações relativas às nossas experiências pregressas. Então, ali eu tenho o futuro, que é o superconsciente, né? Níveis de consciência do cérebro no perispírito, né? Passado remoto, encarnações mais distantes, estão no inconsciente do perispírito. Passado recente, as últimas encarnações. Presente e remoto, encarnação atual, está no subconsciente. Presente e o consciente. Isso é o cérebro perispiritual. Tem tudo lá. Óbvio que não dá para acessar de uma maneira autônoma, sozinho, esse passado remoto. Tem um processo. Sugiro leitura do livro Nosso Lar. Tem um grupinho ali de 2 pessoas que faziam parte do grupo do André Luiz, ali na casa onde ele estava, que queriam ali dar uma olhada nas últimas 2 encarnações. Eles foram levados para um determinado lugar e lá eles conseguiram observar não a última, mas a penúltima, né? E aí, quando voltaram, falaram, não, já é suficiente. Volta mais para trás, até aqui já... Porque senão você não dá conta. Por isso, às vezes, esses passados, mesmo no mundo espiritual, ele fica um pouco obnubilado, até que você possa dar conta daquilo que você precisa ali refazer. Isso a gente chama de misericórdia divina. Níveis de consciência no cérebro físico é um pouquinho diferente, né? O passado recente está no inconsciente, o presente remoto está no subconsciente e o presente recente no consciente. A encarnação atual está ali entre passado remoto e o presente recente, e os fragmentos que a gente consegue trazer está nos fragmentos da última encarnação, ali que ficam no inconsciente. A nossa irmã trouxe um fragmento muito forte, e que está ali no inconsciente, e que quando apresenta, aquela pessoa se aproxima, ela exalta, ela traz lá do subconsciente para o consciente e exprime isso. Então, ela tem ali no seu inconsciente, ela traz aí uma gravação muito forte onde deveria estar fragmentos ali, ela traz praticamente toda a cristalização mental que ela fez força para que ela mesma guardasse. Interessante isso. Novo aprendizado e mudança de hábitos, né? No Livro dos Espíritos, nas perguntas de 382 e 383. Assim, ao despertar no plano material, a nova existência significa um renascimento real para o espírito, como se fora um ser novo, abrindo-se novos aprendizados a mudanças de hábitos negativos para outros mais saudáveis. Daí a importância dos primeiros 7 anos, tempo para a consolidação do progresso na educação da criança. Para aprofundamento dessa parte dos 7, 14, 21, vamos dizer assim, essas fases, eu sugiro a leitura do livro Consolador, perguntas 109, 110 e 113. Emmanuel ali responde com profundidade o que aqui no Livro dos Espíritos é apenas trazido como toda a doutrina, né, os livros de base, né, eles trazem o pensamento, a base do pensamento, a solidez do pensamento. O desenvolvimento, ele vai sendo realizado pelas obras de apoio. Por isso que existem as obras de apoio. Elas devem estar sustentadas na base, mas elas abrem o conhecimento, elas te facultam a caminhar um pouco mais, a você, com aquela base sólida, construir o edifício em cima daquela base sólida. Então, pergunta 109, 110 e 113 vai trazer tudo que a gente está precisando. Novamente, aqui apenas para fechar esse nosso processo, né? No passado fica arquivado no nosso cérebro, no nosso perispírito, volta aquela parte, né?
O passado não deixou de existir e nem esquecemos. Ele está obstruído, obnubilado, ele está sobre um véu pela densidade do corpo terrestre. Por isso que há ali o duplo etérico, eu toquei nesse assunto. E aí você puxa para o lado de cá. Em determinadas situações ou momentos de desprendimento perispiritual, temos o acesso ao que está arquivado na mente perispiritual. Isso pode acontecer quando a gente... esse desprendimento perispiritual, na linguagem de Kardec, seria o estado de emancipação da alma. Aqui tratado nas obras de André Luiz, a gente chama isso de desdobramento. A gente pode fazer esse desdobramento quando a gente está dormindo, e aí a gente tem acesso a toda essa parte que está lá do outro lado. Obviamente, como não retorna muito pouco pelo cordão de prata, você tem praticamente não há sinapses. Então você fica também com partes muito fragmentadas. Quando você acorda, tendo revivido essas coisas do passado, você traz só fragmentos. E é a partir dos fragmentos é que você vai poder ali reconstruir alguma coisa. E normalmente os fragmentos que ficam, eles são muitas vezes deixados de uma maneira proposital para que você mude de atitude, mude de caminho e reconstrua um caminho melhor, né? Então, isso pode ser feito durante o sono e pode ser feito em desdobramento facultativo. Você mesmo faz o desdobramento consciente, ou guiado, um desdobramento que você pode fazer ali numa sessão mediúnica, em que você faz o processo de desdobramento, como a gente viu lá no capítulo 6 do Antônio Castro, um desdobramento guiado, que também é possível de ser realizado. Tá? Só para a gente ter uma ideia de mais ou menos como é que funciona esse processo, tá? Isso eu acho importante a gente pensar sobre isso. Algumas reflexões que eu penso que vão trazer um pouco mais de entendimento sobre o esquecimento do passado, isso é muito importante, né? O esquecimento do passado é um respeito ao livre-arbítrio do homem, porque permite que ele o use mais livremente, segundo a boa ou má inclinação do seu espírito. Estudos Filosóficos, Bezerras de Menezes, capítulo 41. Esse livro é um livro que todo mundo deveria ler, é um livro que realmente Bezerra de Menezes ali, olha, é muito bom esse livro, muito bom. A recordação de nossa... Leon Denis, então, esse realmente não dá para tirar da prateleira, né? Esse está em Depois da Morte, está ali atrás, inclusive, né? A recordação de nossas vidas passadas estaria também ligado ao passado dos outros. Por isso que, percebeu que é aquilo que eu comentei, como é que você iria ter um filho que foi o teu capataz, o outro é o que foi o teu feitor, o outro foi aquele que te amarrou e que te jogou num buraco, e eles são todos seus filhos. E como é que você vai conviver nessa família? Entendeu? Estaria ligado também ao passado dos outros. Então, todo mundo tem que ter oportunidade. É uma oportunidade para todos. A recordação das vidas passadas estaria também ligada ao passado dos outros. O que perpetua os ódios, as discórdias entre inimigos e desafetos. E os criminosos estariam marcados, não encontrando ambiente propício à sua reabilitação. Percebem que a clareza, né? Eu acho bonito, às vezes, a clareza como Leon Denis define isso, né? Isso foi definido por Leon Denis no livro Depois da Morte, na segunda parte, no item 14. As obras de Leon Denis elas são muito importantes, porque elas estão intimamente ligadas ao trabalho de Allan Kardec. A gente não pode esquecer que Allan Kardec era o plano A. Se ele se recusasse ao convite, teríamos outros planos, né? Seria o plano B, possivelmente Leon Denis, o plano C, possivelmente Gabriel Delany, ou seja, nada foi assim, caiu do céu por acaso. Não, não. Tudo foi muito bem preparado e tudo foi muito bem orquestrado para que tudo fosse no momento certo, acontecesse da maneira certa. E, lógico, o nosso irmão Leon Denis também ali colabora muito diretamente com o nosso irmão Allan Kardec. É realmente um estudo que vale muito a pena e complementa, eu acho que em muitos pontos complementa a obra de Kardec, traz mais entendimento. Não que a obra de Kardec tenha alguma falha ou falta, não. Ela é perfeita, ela é completa. Mas Leon Denis ajuda a gente a abrir um pouco mais a visão. Como as obras de André Luiz, como todas as obras de Emmanuel também nos faculta esse tipo de coisa. Fechando esse nosso espaço, né, de meditação sobre o esquecimento do passado,
a gente retorna para o livro Nos Domínios da Mediunidade. Aulus, sem dúvida, em tais momentos, é alguém que volta do pretérito a comunicar-se com o presente, porque há um influxo das recordações penosas de que se vê assaltada, centraliza todos os seus recursos mnemônicos são recursos referentes à memória, tão somente no ponto nevrálgico, no ponto essencial em que viciou o pensamento. Então, quando ela tem esse influxo, ela volta e revive isso, ela vive isso dentro dela. E ela põe isso para fora. É ela mesma se manifestando. Para a psiquiatria comum da época, eu quero deixar isso aqui bem frisado, tá? Para a época, é apenas candidato à insulinoterapia ou ao eletrochoque. Nós estamos em 1955, tá, gente? Então, isto é referente àquela época. Entretanto, para nós, é uma enferma espiritual, uma consciência torturada, uma irmã que precisa de ajuda, que precisa de amparo, exigindo amparo moral e cultural para a renovação íntima. Moral e cultural para a renovação íntima. Única base sólida que lhe assegurará o reajustamento definitivo. Isso é possível de fazer? Sim. E se faz isso? Sim, na casa espírita. Fazemos, sem sombra de dúvida. André Luiz, analisando com atenção, concluir. Mediunicamente falando, estamos falando de mediunidade. Sim, ela é uma médium. Mediunicamente falando, vemos aqui um processo autêntico de animismo. Nossa amiga supõe encarnar uma personalidade diferente, quando apenas exterioriza o mundo de si mesma. Perfeito. E aí, a gente vai descobrir o que é o tal do animismo. Lógico que para a gente estudar o animismo, o que a gente vai usar? As obras de Allan Kardec. Livro dos Médiuns, óbvio, é onde está isso. Das Manifestações Espíritas, capítulo 19. Do papel dos médiuns nas comunicações espíritas. Nossa irmã é uma médium, tá? 223, item 2º. As comunicações escritas ou verbais também podem provir do próprio espírito encarnado do médium? Pergunta exatamente sobre o que nós estamos vendo, tá vendo? E a resposta? A alma do médium pode se comunicar como a de qualquer outro. Ou seja, ele pode trazer comunicações dele mesmo, do seu passado. Se desfruta de um certo grau de liberdade, recobra as suas qualidades de espírito e vivencia suas qualidades de espírito. E isso, lógico, continua. Então vamos continuar. Tendes prova disso nas visitas que vos fazem às almas de pessoas vivas, as quais muitas vezes se comunicam convosco pela escrita sem que a chameis. Por quê? Ficais sabendo, entre os espíritos que locais, alguns há que estão encarnados na Terra. Eles, então, vos falam como espíritos e não como homens. Por que não se havia de dar o mesmo com o médium? Eu acho que pode acontecer isso, né, gente? Basta que a pessoa esteja ali dormindo, ela pode desdobrar e pode ir num determinado local, dar uma mensagem, pode ir num determinado local ir ali conversar com uma pessoa, fazer uma psicografia, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Tá? Então, isso é possível? Acontece? Sim, pode acontecer sem nenhum problema. E aí, Kardec coloca uma subpergunta. Não parece que essa explicação confirma a opinião do que os entende que todas as comunicações provêm do espírito do médium e não do espírito estranho? Pergunta bem feita, né? Olha, parece então que tudo que acontece dentro de uma sessão mediúnica nada mais é do que uma reação anímica daquele do médium revivendo o seu passado? Ó a resposta. Os que assim pensam só erram em darem caráter absoluto à opinião. Caráter absoluto à opinião que sustentam. Por quê? É fora de dúvida que o espírito de médium pode agir por si mesmo, que nós estamos vendo. Isso, porém, não é razão para que outros não atuem igualmente por seu intermédio. Percebem? Essa conjunção adversativa nos chama a atenção. É possível, sim, sem sombra de dúvida. Mas, se é possível ele se exprimir por si próprio, por que ele não pode exprimir o pensamento de um terceiro? É o que ele está colocando. E aí, numa terceira colocação, como distinguir, né, se o espírito que responde é do médium ou de outro? Como é que a gente vai descobrir?
se é anímico ou se tem um espírito aqui presente realmente se manifestando. Pela natureza das comunicações. Estuda as circunstâncias e a linguagem e distinguirás. No estado de sonambulismo ou de êxtase, é que principalmente o espírito do médium se manifesta, porque então se encontra mais livre. No estado normal, é mais difícil. Aliás, há respostas que se lhe não podem atribuir de modo algum. Por isso é que te digo, estuda e observa. Realmente é estudar e observar. Casos de animismo, normalmente, é sempre as mesmas colocações. É sempre aqui que nem essa nossa irmã, ela vai se manifestar dessa maneira, dizendo que tem alguém perseguindo, que a pessoa tirou a vida dela, que a pessoa provocou nela um desequilíbrio. Vai passar um tempo, ela vai voltar, ela vai expressar a mesma coisa. Ela vai estar como um disco que sempre vai e volta no mesmo ponto. Então, você percebe isso com uma certa facilidade quando você começa ali trabalhar, principalmente na educação mediúnica, quando você está ali com alguns médiuns que vira e mexe, ele está dizendo que ele está num prédio em chamas, passa uma reunião, 2 reuniões, na terceira ele volta, ele está num prédio em chamas, ou ele está no meio de um fronte de batalha e ele é atingido por uma bomba, passa um determinado tempo, ele está num fronte de batalha e ele é atingido por um estilhaço de uma bomba. Ou seja, ele continua, ele vai e volta e ele revive sempre aquele mesmo drama. Ele está num processo anímico, natural. Então, a questão aqui é como ele coloca. Estuda as circunstâncias e a linguagem, você vai distinguir. Você vai perceber, porque o processo anímico é algo que sempre você está preso. Percebem que é uma fixação mental. E se é uma fixação mental, ela vai estar sendo sempre revivida. Ela pode mudar algumas pequenas circunstâncias, algumas pequenas hipóteses, mas ela está sempre a mesma, ela está sempre preso naquele círculo mental. Um bom esclarecedor, ele percebe, ele ouve e guarda. Normalmente, eu guardo muito o que está se passando. E se aquilo se repete depois de 2 vezes, 3 vezes, é fixação mental. Temos aqui um caso clássico de animismo. E aí, o tratamento, a gente vai estudar, e a gente vai ver que existe tratamento para isso. E é um médium que vai ser tratado e vai, depois ser um ótimo trabalhador junto do grupo. É um trabalho natural que se faz. E você atende ele naturalmente. Vamos caminhar para a gente ver como isso vai terminar. 2 vezes 3, 4. Desde que o espírito do médium pode ter adquirido em existências anteriores conhecimentos que esqueceu sobre o invólucro corpóreo, mas que se lembra como espírito, ou seja, em estado de emancipação da alma, não poderá ele tirar das profundezas de si mesmo as ideias que parecem ultrapassar o alcance da sua instrução? Kardec volta à tona perguntando, olha, mas ele não pode tirar de experiências passadas que ele teve lá e aí ele vai construindo? Não seria fixação mental. Não seria fixação mental. E a resposta vai vir exatamente nesse sentido. Isso acontece frequentemente no estado de crise sonambúlica ou estática. Mas ainda uma vez repito, há circunstâncias que não permitem dúvida. Estudai longamente e meditai. Porque, principalmente no caso de vamos dizer assim, já é um médium mais experiente dentro de uma sessão de desobsessão, quando você faz uma evocação de um espírito, de alguém que está ali, vamos dizer assim, num processo obsessivo sobre um terceiro, você sabe mais ou menos o que está se passando, o que está acontecendo, porque houve um atendimento fraterno. E a manifestação que o médium vai ter que dar, que vai trazer ali do espírito que foi trazido, tem que estar mais ou menos dentro daquilo que está ocorrendo. Porque senão ou nós temos um grave problema de sintonia, ou nós temos um problema de animismo. Então, você percebe, você precisa estudar o caso para que você possa também ter uma ideia muito ampla daquilo que vai acontecer. O médium não sabe de absolutamente nada. Eu simplesmente vou me aproximar dele e vou evocar um espírito que está acompanhando fulano de tal. Ele não sabe nada, ele vai ter que dar a manifestação pela transmissão de pensamento do manifestante através dele e que tem que estar mais ou menos dentro do quadro que nós estamos ali trabalhando. Não está dentro daquele quadro,
Ou temos um problema de sintonia, ou temos um problema de animismo. E aí é meditar, pensar, juntar todas as peças, ou ir com outro médium, fazer uma aproximação com outro médium para ver se o quadro se apresenta da mesma maneira. É um trabalho que requer tempo e requer muito tato com aquilo que você está ali trabalhando. Por isso, há todo um treinamento. 2, 2, 3, 7. Eu só vou caminhar até o final do Livro dos Médiuns, onde a gente vai dar uma paradinha, para a gente falar um pouco sobre animismo, e a gente vai retornar depois nesse assunto. O espírito encarnado do médium exerce alguma influência sobre as comunicações de outros espíritos que ele deva transmitir? Olha, agora nós já mudamos um pouco a ideia. Os espíritos se aproximaram, tá? Existe realmente um espírito, e agora ele está perguntando, o médium, ele vai interferir, ele pode interferir nessa comunicação? E a resposta não poderia ser outra, né? Sim, porque se não houver afinidade entre eles, o espírito do médium pode alterar as respostas ou assimilá-las às suas próprias ideias e inclinações. Porém, não exerce influência sobre os próprios espíritos comunicantes, autores das respostas. É apenas um mau intérprete. Ou seja, se ele não tem afinidade, não há uma ligação ali mental, se ele é um médium consciente, e ele não tem ali um cabedal de conhecimento que possa exprimir aquilo que está sendo lhe passado mentalmente, ele vai assimilar aquilo às suas próprias ideias e inclinações. E ele vai trazer uma mensagem um pouco meia-meia, ou seja, uma parte mediúnica e uma parte que ele complementa por falta de sintonia, por falta de entendimento. Isso pode acontecer? Sim, pode. Só que à medida que o médium vai educando a sua mediunidade, isso vai cada vez ficando menor, bem menor. Ela vai deixar de existir? Não, nunca. Nunca deixará de existir. Parece resultar dessas explicações que o espírito do médium nunca é completamente passivo. E a resposta é óbvia, né? É passivo quando não mistura suas próprias ideias com as dos espíritos que se comunica. Mas nunca é inteiramente nulo, que é aquilo que eu acabei de falar. Você pode diminuir bastante essa parte anímica, bastante mesmo, mas ela é nunca totalmente nulo. Seu concurso é sempre necessário, como o de um intermediário, mas mesmo quando se trata dos chamados médiuns mecânicos. Lembra dos médiuns mecânicos? Eram os médiuns inconscientes. Mesmo no médium inconsciente, há uma parte anímica, porque existe ali um ser pensante, e aquele ser pensante introjeta as suas ideias às ideias daquele que está se manifestando a partir dele. Por isso que precisa educar um médium mecânico para que ele, tendo uma educação dele própria, ele não vai, por exemplo, levantar, ele não vai bater na mesa, ele não vai falar um palavrão, porque isso não faz parte da educação dele. Então, é importante a educação no médium mecânico. Nós conversamos bastante sobre isso, acho que não vale a pena voltar nesse capítulo. Sobre a proteção de Deus, diversos espíritos por Divaldo Franco, animismo e mediunismo. São só mais 2 slides onde a gente deve parar. Na primeira fase das comunicações mediúnicas, o inconsciente encontra-se sobrecarregado de informações e conflitos arquivados que são liberados no momento da concentração, a prejuízo do fenômeno. À medida que o indivíduo libera as fixações mentais, a insegurança, os complexos perturbadores, as antenas psíquicas passam a captar melhor as vibrações mentais dos encarnados, sem as próprias turbulências e oscilações íntimas. Comentei sobre isso, acho que a gente nem precisa voltar sobre isso, né? Isso é o trabalho que a gente faz dentro de um desenvolvimento de uma educação mediúnica. Exatamente trabalhar sobre essas antenas psíquicas. Trabalhando com esse animismo do passado, essas cristalizações mentais, que é muito comum, né? E com a parte anímica, tornando ela cada vez menor. Certamente deve-se exercer vigilância em relação às manifestações mediúnicas. Entretanto, o excesso de exigências torna-se tão prejudicial quanto a sua falta. Tem que ter um meio termo, tá? O equilíbrio é sempre a medida saudável. Ideal esta está na forma edificante com que se cuide de selecionar o mediunismo e o animismo. Aí precisa realmente ser aquele instrutor que tem esse feeling, que consegue perceber isso e consegue ir trabalhando, equilibrando o conjunto para que realmente, no final, você tenha ali um resultado muito positivo. As pessoas desestruturadas psicologicamente, tumultuadas, instáveis, ansiosas ou receosas,
tornam-se mais propícias ao animismo, por sua necessidade inconsciente de liberação dos arquivos mentais do conteúdo perturbador, que normalmente estão lá no passado. Então, no processo da educação mediúnica, do desenvolvimento mediúnico, isso vem muito à tona, é comum. E lá é exatamente o lugar para a gente trabalhar com isso. Considerando-se a predisposição orgânica de quase todos os indivíduos para os fenômenos mediúnicos e parapsicológicos, o animismo se apresenta em diversos casos como paranormalidade em desenvolvimento. Vidência, desdobramento, precognição, retrocognição, magnetização e outros são o caminho de faculdades mediúnicas que surgirão mais tarde ou em próxima encarnação, de bom alvitre, de bom cuidado, de bom trabalho, que um como outro fenômeno sejam colocados a serviço da fraternidade, da solidariedade, do progresso e do bem. Também outro livro de Divaldo Pereira Franco, Sob a Proteção de Deus. Esse livro não tem capítulo, é um texto direto, então eu não coloquei capítulo por causa disso. Obsessão e animismo, fechando o nosso slide de hoje, onde nós vamos parar. Lógico, o livro Nos Domínios da Mediunidade e o livro Ação e Reação, eles são os livros que preparam para a gente depois caminhar para os mecanismos da mediunidade. E lá em Mecanismos da Mediunidade, nós vamos ver que tudo que aqui a gente gastou um capítulo inteiro é resumido numa pagininha pequenininha. Olha o que ele coloca. Em muitos casos, conforme as circunstâncias que se dá no fenômeno hipnótico isolado, é o que nós vimos, pode a mente cair nos estados anômalos de sentido inferior, dominada por forças retrogradadas que a imobilizam temporariamente em atitudes estranhas e indesejáveis. Nesse aspecto, surpreendemos multiformes processos de obsessão, que é o que nós estamos vendo, nos quais inteligências desencarnadas de grande poder senhoreiam vítimas inabilitadas à defensiva, é o que nós estamos vendo, detendo-as por tempo indeterminado em certos tipos de recordação que ela está vivendo, segundo as dívidas kármicas a que se acham presas. Frequentemente, pessoas encarnadas nessa modalidade de provação regeneradora são encontráveis nas reuniões mediúnicas, mergulhadas nos mais complexos estudos emotivos, quais se personificassem entidades outras, quando, na realidade, exprimem a si mesmas a emergirem da subconsciência nos trajes mentais em que se externavam em outras épocas, sobre o fascínio constante dos desencarnados que a subjugam. Percebe que tudo que nós vimos até agora, num único parágrafo foi resumido e apresentado. Isso nós vamos ver lá no Mecanismos da Mediunidade, tudo que está aqui, nos domínios da mediunidade, vai ser resumido normalmente em 1 ou 2 parágrafos lá no mecanismo, que agora ele vai aprofundar em outras coisas, que eu não vou tocar nesse assunto agora, a gente vai deixar um dia para quando a gente for lá para Mecanismos da Mediunidade, que a gente um dia chegue até lá, eu espero isso, né? E aí a gente iria retornar para a gente conversar a respeito disso, e a gente então vai parar por hoje, por aqui, porque eu queria abrir um pouquinho para a gente conversar com vocês a respeito do animismo, né? Vamos falar um pouquinho sobre o animismo, vamos falar um pouquinho sobre as nossas reuniões mediúnicas, para a gente tirar alguma dúvida, se alguém tiver alguma dúvida, a gente poder conversar um pouco a respeito disso. Abro para vocês. Roberto, gostaria de colocar alguma coisa? Ou Marcos, né? Samuel. Eduardo, boa noite, pessoal. Mano. É interessante que você falou da questão da fixação mental, porque é um assunto que a gente vai discutir mais para frente, né? Sim, por isso que eu não entrei nele. E quanto que a gente observa nessa questão, né? Como essa questão é recorrente, né? Impressionante, né? As pessoas, como elas ficam nessa questão da fixação, né? Cristalização, né? Mental. E eu acho que isso é um grande problema
nosso, eu acho que a maior causa disso é aquela fixação negativa mesmo, né? Você fixar numa ocorrência sua que causou algum grande impacto emocional e de forma geral bem negativa, e faz com que você reverbere isso por um tempo muitas vezes que pode parecer indeterminado, né? E a pessoa parece que se perde nessa situação e persiste nisso aí muito tempo, né? Isso é muito comum, é muito frequente, nos nossos grupos isso é quase uma regra, né? Sim, principalmente nos grupos de estudo, né? Nos grupos de estudo, você tem muita gente que entra no grupo de estudo, você fala assim, nossa, ele é um médium, realmente, ele é médium. A nossa irmã é médium. Só que ela é uma médium desajustada, ela está ainda preso a reminiscências do passado que ela está revivendo. Quando a gente conseguir equilibrar isso, a gente realmente conseguir tratar isso, ela vai ter um desempenho, nossa, fantástico. Todos têm um desempenho muito bom. Porque ela já consegue ter essa sintonia. Só que ela ainda está presa dentro de uma reminiscência do passado. É alguém que precisa realmente de muita ajuda. E a gente encontra muita gente assim no desenvolvimento mediúnico. Muitos. Você percebe, é aquilo que eu expliquei. De repente você está atendendo, ela dá uma manifestação, que ela está num prédio em chamas, que ela sente o corpo queimar, e você faz o atendimento normal. Passa uma semana, na segunda semana ela está num prédio em chamas, revivendo mais uma vez aquela tragédia do prédio em chamas, e aí você começa a perceber. Na verdade, como eu tenho a faculdade mediúnica, eu sou também médium, eu sinto, né, a presença do nosso irmão ali quando ele está se manifestando. Então, para mim, tem um pouco mais de facilidade nesse quesito, porque quando ela está se manifestando, eu sei que não tem ninguém ali do lado. Mas eu continuo o tratamento da mesma maneira como se tivesse ali do lado o irmão. É um irmão necessitado, precisando de orientação, precisando de prece, precisando de oração, precisando da palavra amiga, precisando receber ali as informações necessárias para ele se desvincular daquela situação, daquele momento que ele viveu. É um momento que está no passado, que não faz parte do presente. Às vezes um perseguidor que pode estar por ali também, mas que não está se manifestando por ela, porque eu não sinto ali a presença dessa manifestação. É todo um processo que você vai percebendo, vai sentindo e vai ali trabalhando. Isso é muito comum dentro das reuniões de desenvolvimento e educação mediúnicas. É uma pena que o Marco Antônio não está aqui, mas na semana que vem ele deve estar com a gente, e ele também, como dirigente do grupo de desenvolvimento e educação mediúnica, ele com certeza deve vivenciar isso muitas vezes. Eu vivencio muitas vezes, não são poucas. Eu percebo, é uma manifestação anímica, não tem ninguém ali do lado, o atendimento se faz da mesma maneira. Eu estou antecipando um pouco do resultado que a gente vai ver desse capítulo, mas é o que o Alves vai ali, que o Raul Silva está fazendo, ele está atendendo naturalmente. O Raul Silva tem uma perfeita sintonia com o nosso irmão ali, que é o Clementino. E, com certeza, ele já recebeu do Clementino ali um toque. Ó, é um processo anímico. Ele está sabendo. Tanto que você percebe pela forma da linguagem, como ele está trabalhando, ele de cara já percebeu que é um processo anímico. Mas isso é uma coisa que leva muito tempo. Eu ainda não tenho esse tato que o Raul Silva tem, né? Eu trabalhei já com um doutrinador por muitos anos, que era meu sogro. Ele é uma pessoa que tinha esse tato, assim, ele sentia quando era algo anímico, assim, ele sentia meio que de longe. Mas isso é experiência, né? Eu não tenho toda essa experiência, eu ainda estou desenvolvendo essa experiência. Mas o tratamento é o mesmo. Trata normalmente, sem nenhum problema, é um irmão precisando de ajuda. Samuel, você que sempre traz alguma coisa bacana, dessa vez? Não, mediunidade eu não tenho nenhuma. Só estou estudando o livro aqui para entender, compreender, porque às vezes a gente é questionado, alguém nos indaga alguma coisa, então estou aqui só para escutar e aprender um pouco com vocês. Eu não, minha mediunidade é zero, nada, dica de nada.
todos nós temos um pouco de mediunidade, sabe? Porque todos nós temos a intuição. A intuição faz parte da nossa vida, né? E é interessante porque as pessoas que têm mais a intuição são excelentes palestrantes, são excelentes esclarecedores, sabe? São excelentes palestrantes e excelentes esclarecedores. Então, tem campo para todo mundo, tem campo para todo mundo. E, óbvio, a gente aprendendo nessa encarnação, quem sabe na outra a gente não usa essas faculdades um pouco mais intensivamente. Todos nós vamos ser convidados, né? Porque no mundo de regeneração, vamos dizer assim, o potencial mediúnico das pessoas vai estar muito mais aflorado, porque é o caminho nosso, né? Todo o nosso desenvolvimento é dessa maneira, não tem outro jeito. Então, é um convite para a gente estudar e ir aprendendo. Muito obrigado. A dúvida que eu tinha, você esclareceu logo no início, antes até da sua palestra, era que as pessoas, dentro de uma reunião mediúnica, pessoas falaram, mas isso aqui, as nossas reuniões no mediúnico só entram os médios, mas isso era no passado, em 1950, quando ele foi feito, né? Então, assim, quando eu li o livro para poder vir cá hoje para a aula, hoje, vi o capítulo, hoje, falei assim, gente, mas essas pessoas estão lá dentro, tinha visto em outras partes do livro, né? Mas você esclareceu direitinho no início. Sim, era comum, porque não tinha, né? A gente não tinha desenvolvimento mediúnico, você não tinha aqueles que nem hoje a gente tem lá o ESD1, o ESD2, o complementar, o mediúnico 1, o mediúnico... Não tinha todo isso daí. Isso daí são coisas que apareceram ali finalzinho do século XX, início do século XXI, é que realmente se deu assim uma abertura muito maior para o estudo. E por quê? Porque notava-se, lógico, a doutrina é progressiva, né? Era necessário essa mudança, inclusive porque os próprios médiuns não eram mais médiuns inconscientes. A grande maioria é consciente. E se você é consciente, você precisa saber o que você está fazendo. Então, você precisa usar os recursos. A obra está pronta, a estrutura está pronta. Tem que estudar e colocar isso à tona. Esses livros, por exemplo, que a gente está estudando nos domínios da mediunidade, ora, era muito raro. Eu nunca nem ouvi falar de alguém que estivesse estudando esse livro vamos dizer assim, em 1990, 91. Praticamente as pessoas liam, mas estudar o livro, praticamente eu nunca tinha ouvido falar. Agora, depois da entrada do século XXI, daí para frente, eu sempre tenho ouvido falar de algum centro que está estudando uma obra de Emmanuel, uma obra do André Luiz, que está se aprofundando, por exemplo, no livro dos médiuns, que é imprescindível isso, né? Estudando o livro dos médiuns, o livro Céu e Inferno, você vê que o estudo hoje, ele realmente é muito importante, porque é necessário. Nós estamos caminhando por uma terceira etapa do Espiritismo. Nessa terceira etapa, inclusive, está nas conclusões, a conclusão número 7 do Livro dos Espíritos fala dessas etapas. A primeira etapa, que chamou a atenção, as mesas girantes. A segunda etapa, que foram os concursos dos médiuns de materialização, que tivemos ali diversos médiuns, Eusapia Paladino, tivemos aquela de Belém do Pará, tivemos uma série de médiuns de efeitos físicos. O próprio Chico começou com efeitos físicos, até que chegou um dia que Emmanuel falou, não, olha, daqui para frente não tem mais efeitos. Daqui para frente nós vamos trabalhar com uma mediunidade inteligente. Ou seja, existiram etapas, nós estamos numa terceira etapa. Nessa terceira etapa, o estudo é realmente o necessário, compreender para poder trabalhar bem e poder praticar a mediunidade com Jesus. Isso é imprescindível. Na próxima aula, o Aulus vai nos chamar atenção a isso, dessa terceira etapa, e da necessidade de a gente vigiar, porque agora a gente pode estar suscetível a ter problemas, porque nós estamos ali no meio de um turbilhão de mudanças. Então a gente precisa estar sempre vigiando e orando. Mas a gente vai falar um pouco sobre isso semana que vem. Bem ressaltado, muito bem lembrado. Eram outros tempos. Hoje, esse tipo de prática não é mais necessário. A gente tem na casa todos os trabalhos para esse tipo de coisa. E como eu disse, né, se a pessoa ela tem essa condição, ela tem ali o trabalho de passe, ela tem o trabalho da fluidoterapia, ela tem o trabalho no hospital espiritual, ela pode fazer a desobsessão, como a gente faz, a desobsessão à distância.
ou a desobsessão daquela que a pessoa entra na sala, toma um passe e sai, e ela continua no salão recebendo ali as informações do estudo do Evangelho para ela mesmo constituir em ela a própria proteção. Ou seja, nós temos todo um arcabouço de trabalhos dentro da casa que podem ajudar nesse nível. E se ela é alguém que está realmente vivenciando isso muitas vezes, ela pode ser encaminhada para o desenvolvimento, a educação mediúnica, que não tem nada a ver com uma sessão de desobsessão. Sessão de desobsessão tem evocação, evoca-se no espírito. Educação mediúnica, desenvolvimento mediúnico, não tem evocação. As manifestações são espontâneas e o ambiente é protegido e equilibrado. Não é para ter ali uma manifestação de um espírito trevoso, de um espírito vingativo. Isso não é para acontecer dentro de um trabalho de desenvolvimento e educação mediúnica. Se está ocorrendo, existe algum problema. E normalmente existe um problema um pouco mais sério e isso deve ser levado à direção da casa, à equipe que coordena esses trabalhos para que aquela pessoa seja conduzida ao lugar certo, para que ela possa ali receber o tratamento certo para aquele tipo de problema que está acontecendo. Então, existem hoje, o que acontece dentro de uma casa espírita é muito bem estruturado e muito bem sedimentado naquilo que a gente encontra nas obras de Kardec e no Livro dos Médiuns. Obrigado pela participação. Eduardo. Oi, Marcos. Ô, Marcos. Na verdade, você me provocou aqui, né? Aí eu fiquei pensando. Antigamente, como você falou, na época lá, existia o tratamento, quando uma pessoa se apresentava daquela forma, era o tratamento de choque ou algo parecido, né? Porque não se havia esclarecimento, estudo, como é hoje. Mas hoje eu acho que o médium, né, ele tem tanta informação e tem tanta disponibilidade. Eu estou aqui a 700 quilômetros daí, né? E tantos cursos online, palestras, tudo isso está provocando em nosso espírito, né? A própria casa faz um estudo fora do país também, enfim. Ele está provocando que eu acho que cada espírito consciente vai ter que se doutrinar, estudar e ir a fundo na psique que está envolvido o ser, para se ajudar. Não que ele vá sair da casa espírita, que ele vá negligenciar o tratamento espiritual, o tratamento de desobsessão. Mas eu estou falando um pouco por mim, em que orar e vigiar, que vai ter uma extensão, começa a brotar uma extensão muito grande dentro da gente, dessa conscientização. E assim, como nós, né, somos afetados diariamente pelos que eu chamo de mauzinhos e bonzinhos, e cada passo que a gente dá, os mauzinhos e os próprios bonzinhos também se aproximam, nós estamos num completo conflito, né? Teve um vídeo do Divaldo essa semana, né, que ele fala exatamente que ele teve aqui próximo de Ponta Grossa, né, no Paraná, fazendo uma palestra que ele, não sei se alguém já viu isso, mas eu posso até colocar no grupo depois. Pode ser. Viu? Não, não passo. Em que ele faz, esse ano foi a maior ataque que eu já tive. E ele fala de grupos que atacam ele, que querem, na verdade, derrubar o Cristo. São grupos que tentam apagar a história de Jesus dentro da história real mesmo, né?
enfim, aí ele conta um pouco, mas isso eu coloco depois no grupo. Muito interessante que você trouxe. Dois Mas, aspectos. então, só concluindo, eu acho que talvez não seja o tema aqui, mas... Estão me ouvindo? Sim, normal. Que a gente deve fazer a nossa parte. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Quer dizer, eu acho que a gente, cada um está num determinado nível, mas a gente já tem uma certa consciência do que a gente pode colaborar antes de ir para o tratamento de desobsessão, antes do tratamento. Enfim, tem horas que você está no crônico e aí você não vai conseguir, mas é a busca da perfeição, né? Porque, como você colocou no início, onde uma ou duas pessoas estiverem, Jesus estará. Então, nós vamos ter que nos esforçar também, não esperar só ou do centro espírita ou da espiritualidade a cura, né? Então, acho que eu me alonguei demais, mas eu queria dar essa percepção que eu estou sentindo que, assim, depende de nós também, né? Muito bom. Obrigado. É uma percepção bem, bem atual mesmo. Jesus fala sobre isso quando ele nos recomenda, né? Ajuda-te, que o céu te ajudará. Né? Não espera cair do céu. Obrigado. Não espera cair do céu porque não vai cair, né? Então ajuda-te, que o céu te ajudará. Tá? A gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que ter vontade. Com relação a essa parte que você falou, realmente é óbvio que isso iria acontecer nessa época. Nós estamos caminhando para um processo em que o mundo deve caminhar para uma regeneração. Óbvio que isso não vai acontecer de hoje para amanhã, é um processo, mas nós estamos dentro desse processo. E óbvio que os espíritos que se encontram lá do outro lado, eles percebem que se o mundo caminhar para um mundo de regeneração e eles não tiverem condições de ficarem por aqui, eles vão ser exilados, eles vão ser levados para outro lugar. E eles sabem, porque isso não é oculto para eles, eles têm esse conhecimento, muitos sabem muito. A gente viu no próprio livro Libertação o conhecimento de Gregório, invejável, principalmente no que diz respeito às escrituras, né? E eles sabem. Então, olha, se essa escola, que é uma escola de ensino fundamental, foi levada para uma escola de ensino médio, aqueles alunos que não podem frequentar uma escola de ensino médio vão ser levados para uma outra escola de ensino fundamental e vão ser recebidos numa escola de ensino fundamental como foram recebidos aqui os exilados de Capela. Vão encontrar aqui bastante pedra, bastante pau e bastante fogo, e se vira com o que tem, né? E ajuda esse povo que ainda não sabe o que fazer com pedra, pau e fogo, o que eles podem fazer com tudo isso, né? E aí que é o processo. O processo é muito bonito porque eles vieram de lá para cá, a gente aqui tinha pouco conhecimento, e eles trouxeram muita coisa, eles ajudaram no progresso da humanidade. Isso é o cíclico. E eles sabem que o ciclo está chegando ao final. Então, eles vão tentar, de todas as maneiras, alargar um pouco mais o tempo desse ciclo. Eles vão tentar, de toda maneira. Isso é natural. O livro dos Espíritos, no final do livro dos Espíritos, as últimas perguntas do livro dos Espíritos falam exatamente o que eu estou colocando aqui, que esse processo iria acontecer, que era natural, que as pessoas que iriam desencarnando daqui, se elas não têm condições de retornar para cá, com uma terra já num padrão vibratório um pouco melhor, elas vão ser levadas para outro lugar, não há retrogradação, ninguém retrograda, e elas vão servir nesses outros lugares de incentivo àqueles outros espíritos que estão ali caminhando junto com eles. E eles vão poder ali se purificar e, quem sabe, até voltar um dia aqui para a Terra. Tudo isso é possível. E está lá no livro dos Espíritos, no finalzinho do livro dos Espíritos, e é muito bem retratado por Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Também fala muito sobre isso. Então, realmente, é um momento. O Divaldo sempre fala muito sobre esse momento. Eu acho importante porque é um processo. Nós estamos dentro do processo.
Quando vai ocorrer? Se vocês me perguntarem, eu não tenho a menor ideia, porque o próprio Jesus disse, né? Nem ele sabe, só o Pai sabe. Ele mesmo coloca isso no evangelho dele, que quando isso vai acontecer, nem os anjos e nem o Cristo, só Deus é que tem esse dia e que tem esse momento. Então, é bom a gente estar sempre preparado, como na parábola das 10 virgens, né? Que a gente seja aquela que esteja sempre com o óleo e com a latinha de óleo aqui do lado, porque se vai acabando, vai colocando ali, não deixa apagar a lamparina, porque você não sabe quando o noivo vai passar. Então, aquela parábola é exatamente para nos lembrar a respeito disso. Estejam preparados, esteja sempre vigiando e orando, e ajuda-te e o céu te ajudará. Eu espero que eu tenha conseguido aí trazer um pouco daquilo que você apresentou. Muito bom. Obrigado Muito bom. por ter compartilhado com a gente. Bom, gente, acho que a gente chegou no final. Semana que vem eu não estou aqui em São Paulo, então na terça-feira que vem a gente não vai ter o nosso grupo de estudo, tá? A gente vai voltar nesse capítulo 22 e deve terminar esse capítulo 22 daqui 15 dias, no dia 28. 28. Exatamente o último dia de fevereiro. 28, isso. A gente retorna. 28 de fevereiro a gente retorna e termina o capítulo 22. E aí a gente vai ter aqui também, já acredito que o Marco Antônio vai estar com a gente, e como ele também trabalha dentro de uma reunião mediúnica, ele vai poder trazer um pouco mais de experiências dele. Ele tem mais experiência que eu, tá, gente? Bem mais. Então é uma pena hoje ele não estar aqui com a gente, mas eu tenho certeza que na próxima semana não, daqui 15 dias, ele traz para a gente as experiências dele, e devem ser experiências bem interessantes. Ele tem mais tempo lá na casa, ele tem mais contato do que eu tenho, com certeza ele vai trazer experiências muito interessantes para a gente poder aqui enriquecer um pouco mais o nosso estudo. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? E abrir, se alguém pode fazer para nós, então, o encerramento. Pode ser um encerramento simples, gente. Só que eu gostaria de alguém fazer para a gente, aí, para a gente estar sempre nessa sintonia. Eu posso fazer, então. Agradeço, Marcos. Estava lembrando, vamos agradecendo a Deus e a Jesus, porque já estamos nesse curso há mais de um ano, aqui nos meus apontamentos, e tantos ensinamentos, tanto abertura de visões, que cada participante com a sua experiência, o seu conhecimento, o Eduardo como palestrante maior, agradecemos de coração toda a dedicação deste mestre e dos mestres que também colaboraram, e os mestres, principalmente os mestres espirituais, os nossos mentores que estão sempre conosco, forçando muitas vezes que nós possamos enxergar de um modo diferente, ampliar as nossas visões. Então, que nós possamos crescer com esse grupo, possamos fazer vários outros estudos e que cada um também, dentro do seu lar, dentro do seu mundo, possa também abrir um livro, abrir o Evangelho e sempre estudar, como assim foi colocado por Kardec. A nossa gratidão a todo esse período que estivemos juntos e que possamos ser iluminados ainda mais nos próximos tempos. Que a espiritualidade maior, que o amor de Jesus Cristo invada cada lar dos participantes e daqueles também que não estiveram presentes no dia de hoje, que Jesus, através da sua bondade infinita, possa encher de luz a casa de cada um e no nosso centro espírita do central. A nossa gratidão. Boa noite a todos.